bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós iremos falar dos íons positivos e íons negativos. Nesta aula vamos compreender o estudo dos íons, definindo, classificando-os e veremos também como distinguir e nomear um íon positivo ou íon negativo. Então, se ainda não é inscrito, não esqueça, inscreva-se já ao canal. Então, íons são substâncias com cargas positivas ou negativas que perdem ou ganham eletrões. Não tem como entender o íon se não conhecer a estrutura do átomo. Naturalmente, o átomo é uma partícula eletricamente neutra, ou seja, o átomo neutro é aquele que a quantidade de prótons é exatamente igual à quantidade de eletrões. Temos aqui um átomo, não é, que tem 6 eletrões e 6 prótons também. Então, é necessário que a gente compreenda efetivamente a estrutura de um átomo. Para já nós temos aqui 3 casos, primeiro, segundo e terceiro. Para o primeiro caso, nós temos 4 partículas positivas, 4 partículas negativas. Quando a quantidade de prótons e eletrões é exatamente a mesma, então vamos considerar este átomo como neutro. Para o segundo caso, nós vemos que há uma diferença. Temos 4 partículas positivas, 4 prótons, e 3 partículas negativas, que são 3 eletrões. Quando assim acontece, então já não é um átomo neutro. Quando o átomo não é neutro, então é um íon. Já este íon tem mais cargas positivas do que negativas. Para o terceiro caso, nós temos o inverso. Temos um átomo que apresenta 4 partículas positivas e 6 partículas negativas. No entanto, também não é um átomo neutro, então é um íon. Então, como vemos, vamos identificar 2 tipos de íons. Aquele que apresenta mais cargas positivas em relação à carga negativa e aquele que apresenta mais cargas negativas em relação à carga positiva. Bem, estes 3 casos tratam apenas do mesmo elemento químico. Nós podemos caracterizar um elemento químico pela quantidade de prótons. Conforme vemos, todos eles apresentam 4 prótons. Neste pressuposto, então nós vamos identificar os íons, definir os íons como partículas que perdem ou ganham eletrões. Então, os íons têm nomes específicos. O que acontece? Quando o íon tem mais carga positiva em relação a cargas negativas, este íon nós vamos chamá-lo como cationo. Quando tem mais cargas negativas do que cargas positivas, então vamos chamá-lo anião. Então, significa que cationes são íons ou partículas com cargas elétricas positivas que perdem eletrões. Têm cargas positivas, maioritariamente, e que perdem eletrões. E os anions são partículas com cargas elétricas negativas que ganham os eletrões. Nesta senda, vamos classificar então aqui alguns íons. Para o primeiro caso, nós temos o exemplo do cálcio. O cálcio nós temos 20 como número atômico, 40 como valor da massa. E aqui temos mais 2. Este mais 2 está a caracterizar que trata-se de um átomo ou de um íon. Este íon é cationo porque apresenta carga elétrica positiva. Tal como sabemos, naturalmente o átomo é um elemento neutro. O número de prótons é o que vai caracterizar o número atômico, 20. Mas quando aparece mais 2 aqui, está a significar dizer que este elemento perde eletrões, perde 2 eletrões. Se vai perder 2 eletrões, vai significar dizer que a quantidade de prótons já não é a mesma em relação à quantidade de eletrões. Uma vez que este elemento perde eletrões, então terá mais prótons do que eletrões. Então é um íon. Temos aqui o segundo caso, que é o do alumínio. Temos aqui número de massa, número atômico que é o 13, número de massa 27. E o sinal mais 3, a carga que aqui aparece, está a indicar também que é um íon. Este íon é positivo. Quando é positivo, é um cationo. Vejamos, o alumínio tem 13 prótons. Naturalmente, se não fosse um íon, também teria 13 eletrões, mas ele perde a quantidade de eletrões, perde 13 eletrões. Então, quer dizer que vai ter mais prótons em relação aos eletrões. Depois temos aqui o cloro. Número atômico 17, número de massa 35,5. E aqui nós temos carga elétrica negativa, então trata-se de um íon. Este íon é um anião, porque apresenta carga elétrica negativa. E vejamos, este cloro ele tem 17 prótons. E nós vimos que aniões ganham eletrões. Anteriormente ele tinha 17 eletrões, ganhando passar para 18, quer dizer que maioritariamente terá
A partícula negativa terá mais eletrões. Depois temos aqui o oxigênio. Ele tem 8 protões. Tem 8 protões e temos aqui menos 2. O íon quer dizer que vai ganhar 2 eletrões. Se vai ganhar 2 eletrões, a quantidade de eletrões que terá aqui será maior em relação à quantidade de protões. Então terá mais eletrão do que próton. Se antes tinha 8 eletrões, passa para 10, vai ganhar 2 eletrões. Lembrar que os íons são átomos que perdem ou ganham eletrões. E esta perca ou ganho de eletrões é representado pelo número acompanhado pelo sinal mais ou menos. Quando, por exemplo, aparecer mais 2, significa dizer que é um cátion, e este cátion perde. Quer dizer que o cálcio perde 2 eletrões. Quando aparecer-nos mais 3, significa dizer que o alumínio perde 3 eletrões. Aqui temos o sinal negativo. Quando só aparece o sinal, quer dizer que a carga é apenas uma. Então, aqui temos menos 1 e o anião ganha eletrão. Então, quer dizer que o cloro ganha 1 eletrão. Temos aqui menos 2 para o oxigênio. Quer dizer que o oxigênio ganha 2 eletrões. Então, espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, não esqueçam, se deem um like ao vídeo e inscrevam-se ao canal.